Eu queria começar essa reflexão fazendo uma diferenciação que para nós espíritas é bastante evidente, que é a diferença entre viver e existir. Porque a gente pode considerar viver esse espaço entre o nascimento e o desencarne, né? O reencarne e o desencarne. Esse ciclo em que nós existimos como seres trinos, o princípio inteligente, o perispírito e o corpo físico, né? Em que nós estamos habitando várias dimensões ao mesmo tempo e nós estamos habitando ou operacionalizando esse avatar que é o nosso corpo biológico. E essa trajetória que a gente pode chamar de vida, né? Que tem o nascimento, a infância, a madureza, a velhice e o desencarne ou a morte, ela, ela forma um ciclo que é um ciclo de aprendizado, um ciclo pedagógico, né? E o existir, que a partir do momento que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, em que o princípio inteligente se individualizou e nós nos tornamos seres indivíduos, né, permanentemente individualizados, mesmo como seres animais e depois como seres hominais, a caminho dos seres crísticos, né, que é o nosso próximo estágio. A gente está dentro desse processo de viver e morrer, viver e morrer, viver e morrer. Mas nós existimos. E o existir, ele é constante, né? A partir do momento que fomos criados por Deus até a eternidade. Nós somos infinitos, nós não temos fim. Então, o que muitas vezes nós percebemos, principalmente nos quadros de depressão, né? E aqui eu posso trazer um dado da medicina, né? Que a imensa maioria das pessoas que se suicidam, que tiram a própria vida, são pessoas que estão em quadros depressivos, que são estados patológicos, né? Os quadros psíquicos e os quadros emocionais, eles podem ter origem na alma, mas eles acabam gerando alterações funcionais no nosso cérebro, e isso daí pode levar a atitudes, né, que a gente conscientemente não tomaria, mas sob a influência do problema físico que se acopla ao problema espiritual, muitas vezes nós não resistimos. Mas o que nós percebemos dos depressivos graves é que não é que eles querem morrer, eles querem não existir, eles querem parar de sentir a dor do vazio, não é? E isso não acontece com a morte. Ao contrário, piora, né? Porque ele vai acrescentar a essa dificuldade que ele tem, essa dor que ele está sentindo de existir, ele vai acrescentar um ato infeliz que traz consequências funestas, dolorosas para ele, como espírito. Então, como a gente não consegue não existir, é melhor a gente viver e existir, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade de estar vivo, este ciclo de vida, para conquistar possibilidades, né, no futuro, para angariar recursos psíquicos, morais e emocionais para o futuro, né? Eu vou me permitir dar um exemplo pessoal. Eu decidi ser médico bastante cedo e meu pai é funcionário público, hoje já aposentado, e a gente tinha uma vida tranquila, mas modesta. E para fazer medicina, eu teria alguns obstáculos, né, a vencer. Entrar na faculdade, eu fazia escola pública, eu não tinha condições, meu pai não tinha condições de me pagar uma escola particular, e por aí vai. Então, desde cedo, eu decidi que eu queria ser médico e eu tomei algumas atitudes na minha vida. Então, por exemplo, eu decidi que eu ia ser o melhor aluno da escola pública, porque se a escola era ruim,
se eu fosse o melhor da ruim, talvez eu fosse o suficientemente bom para entrar na faculdade. E aí eu sempre estudei muito. E quando chegou perto do vestibular, eu parei, eu não tinha namorada, os meus amigos passavam em casa para sair, para ir em bailinho, para ir em festa. Hoje o pessoal chama de balada, né? Eu não ia. Por quê? Eu estava abrindo mão de um momento interessante da minha vida, que era a minha pré-adolescência, adolescência. Estava sacrificando esse momento, porque eu estava pensando no futuro, que eu queria ser médico. Aí eu consegui entrar na faculdade e as coisas pioraram em vez de melhorar, porque era aula de manhã e de tarde, eu tinha que estudar à noite. Mais uma vez eu não podia reprovar, eu tinha que passar, porque meu pai, eu entrei no interior, meu pai estava tendo dificuldade de me manter no interior de São Paulo. Então eu estudava, eu assistia aula de manhã e de tarde, estudava à noite. E final de semana era o final de semana que eu tinha para estudar para poder passar nas provas. E aí eu consegui me formar, eu realizei um sonho, mas aí eu descobri que só o meu diploma de médico não funcionava. Eu queria ser cirurgião. E aí eu precisava entrar na residência, e só 30% dos formados no Brasil em medicina conseguiam uma vaga em residência, e eu fui estudar de novo. E eu tinha que trabalhar, porque eu precisava sair das costas do meu pai. Então eu trabalhava no plantão noturno, eu estudava de manhã, e aí eu consegui entrar na residência. E foram 3 anos de residência em que eu não vivi, eu só trabalhei. E aí eu saí da residência e falei, agora vai começar uma vida melhor. Não. Eu demorei 5 anos para conseguir ter Natal ou Ano Novo com a minha família, porque eu sempre estava de plantão. Tentando recuperar um pouquinho do prejuízo que eu dei para o meu pai e tentando juntar algum recurso para eu conseguir ir em frente na minha profissão. Olha, gente, eu não estou reclamando. Eu estou mostrando que eu abri mão de algumas coisas para ter o que eu tenho hoje. Porque eu me realizei profissionalmente, eu sou um médico feliz, eu gosto do que eu faço, né? Faço razoavelmente bem, e estou, neste momento, gozando de algum conforto financeiro que eu conquistei ao longo de 33 anos de formado. Então, veja bem, muita gente, naquela época, dos meus amigos, iam para a balada. Hoje, eles têm a vida deles, estão felizes, cada um escolhe o seu caminho. Mas eles devem ter feito algum sacrifício também para conquistar o que eles têm hoje. Ninguém conquista nada sem esforço, né? Então, qual é a conclusão dessa história? A conclusão dessa história é que se eu tiver um objetivo claro na minha vida, se eu souber para quê e por que eu estou vivo, quais são os objetivos, quais são as minhas motivações, o como sempre vai valer a pena. O sacrifício, ele sempre vale a pena se você sabe qual é o prêmio no final e se você quer o prêmio. E você vai fazer o sacrifício mais forte, mais importante, quanto mais valioso para você for o prêmio no final. Alguém que não quisesse ser médico, ia ser inútil fazer o que eu fiz. Mas para alguém que queria, fez toda a diferença. Eu me realizei profissionalmente, me realizei emocionalmente e me realizei financeiramente, né? Eu estou falando isso, outro dia me falaram que eu era privilegiado porque eu era médico. Eu fiquei muito bravo, porque eu tive, todos nós temos os nossos privilégios, mas eu me esforcei bastante e abri mão de muita coisa na minha vida para conseguir as coisas que eu consegui. A vida é assim. A vida é abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. E toda vez que você escolhe algo, você está abrindo mão de todo o resto. Se você escolhe fazer uma profissão, eu escolhi ser médico, então eu abri mão de ser dentista, eu abri mão de ser advogado, eu abri mão de ser veterinário, eu abri mão de ser psicólogo, que eram outras coisas que me atraíam também. Mas não dava para fazer as duas coisas. Ou eu fazia uma, ou eu fazia a outra. Se você escolhe, nas suas férias,
viajar para o Nordeste, você abre mão de viajar para a Argentina, você abre mão de viajar para a Europa, você abre mão de viajar para os Estados Unidos e assim por diante. Não tem como você escolher tudo. E nessa caminhada, as escolhas, elas vão sempre exigir algum sacrifício de você. E esse sacrifício tem que ser pesado por você na medida do desejo, da vontade que você tem de atingir o objetivo. É para isso que a gente vive. A gente vive para conquistar objetivos. A gente vive para ter realizações. Esse é o primeiro passo, o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que muita gente se ilude achando que o objetivo é ficar rico. O objetivo é ter muito dinheiro. O objetivo é andar de carro importado. O objetivo é ter uma casa enorme. Esses objetivos materiais, eles podem te motivar, eles podem te conduzir por um tempo. Mas a partir do momento que você alcança esse objetivo, ele se esvazia, como se fosse gelo. Na hora que você segura na mão, ele vai derretendo e chega uma hora que não tem mais nada na sua mão. É muito diferente das conquistas que estão acima das conquistas materiais. O exemplo que eu dei, né? A minha profissão, eu queria ser médico. Eu me formei médico, eu sou médico e eu me esforço para ser um bom médico. Isso é uma coisa que independe de quanto eu estou ganhando. Eu fui médico e ganhei mal durante muitos anos da minha carreira e eu era já feliz. Já era muito feliz. Por quê? Porque quando eu ia fazer o que eu estava fazendo, quando eu ia para uma cirurgia, eu me sentia realizado. Falei, nossa, não é que eu consegui? Eu sou capaz de operar uma pessoa? Né? Quando eu entrei para a faculdade, comecei a dar aula, eu me realizei, porque eu podia passar para os alunos, ainda faço isso, o prazer de ser um médico realizado. Né? E isso não tem dinheiro que pague, e esse é uma conquista, essa é uma conquista que não se esvazia na sua mão. Não é como o cubo de gelo. Ela vai estar lá sempre. Então, quando a gente busca um sentido para as nossas vidas, e cada pessoa tem o seu, um idealista, alguém que luta por um ideal, alguém que luta por uma causa, alguém que luta para ter uma determinada profissão ou para desenvolver determinada habilidade, alguém que quer ser um bom pianista, alguém que quer nadar, quer ser um nadador, quer ser um jogador de futebol. Essas pessoas, elas se dedicam. É claro que muitas vezes, ligado à profissão, tem a questão do dinheiro. Nós vivemos, precisamos do dinheiro, mas ele não pode ser o foco central da nossa atenção. O foco central da nossa atenção tem que ser a gente se sentir realizado diante das coisas que a gente faz, né? E se a gente, mesmo que seja uma meta distante, aparentemente impossível de ser atingida, ainda assim ela vale a pena. Porque mesmo que você não atinja essa meta agora, nessa encarnação, você continua existindo. Você vai ter outras vidas. E aquilo que você fez nessa vida para atingir um objetivo real, o objetivo real é aquele que não é material, é um objetivo que é espiritual, é um objetivo que é sentimental. Esse esforço que você faz nessa vida, ele não vai embora, ele não evapora. Na próxima, você continua de onde você parou. Então, o grande problema é quando a gente não sabe por que a gente vive. Quando a gente não tem um porquê, quando a gente não tem um objetivo. E quando a gente não tem um porquê, nenhum como serve. Qualquer meio, qualquer motivo, qualquer passagem é insuportável, porque não tem o prêmio no final. Os teus sacrifícios, as dificuldades que a vida te oferece, elas precisam ter uma recompensa no final. E essa recompensa, ela precisa ser uma recompensa real, não pode ser material, porque a material dura pouco. E você se sente enganado depois, né? Então, esse sentido da vida,
ele tem que ser alguma coisa ligada à espiritualidade. E esse eu acho que é o grande problema do nosso tempo. A espiritualidade foi arrancada, foi amputada da vida das pessoas, principalmente os países mais desenvolvidos. Eles misturam a espiritualidade com a religião. E a religião, como tem um passado bastante difícil na humanidade, como as religiões, de uma maneira geral, provocaram muita dor e muito sofrimento para a humanidade, quando as pessoas pensam em religião, elas pensam no mal que foi feito pela religião. Elas não pensam na espiritualidade, que é o bem que a religião pode fazer por nós. Eu sempre digo que religião é uma ferramenta, e toda ferramenta ela é neutra. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Quem define isso é quem usa a ferramenta, e não a ferramenta em si. Um martelo, ele não é bom nem mal, ele é um martelo. Se eu uso para construir uma casa, ele é bom. Se eu uso para matar uma pessoa, ele é mal. Então, a religião é esse instrumento. E nós nos acostumamos a usar esse instrumento para a aquisição de poder, para a aquisição de propriedades, de bens materiais, de influência. E isso são objetivos falsos, são ilusões que vão derreter nas nossas mãos quando a gente conseguir conquistá-las. Por outro lado, se eu usar a religião para alcançar objetivos espirituais, então o que vai acontecer é que ela vai ser um excelente trampolim para que eu consiga conquistar, perceber em mim o que é valioso na minha vida. E eu não estou falando de você se dedicar à espiritualidade em algum ramo da religião, não. A espiritualidade está na minha vontade de ser médico, a espiritualidade está na minha vocação, no prazer que eu sinto de ir trabalhar. A espiritualidade, ela está na vontade que a gente tem de espalhar uma boa nova, como é o espiritismo, uma ideia que a gente percebe que é tão importante, tão valiosa, tão útil, que a gente quer que outras pessoas ouçam também, e divulgar essas ideias, né? Não precisa conquistar as pessoas para que elas sejam espíritas, precisa conquistar as pessoas para que elas pensem nas ideias do espiritismo, mesmo que elas nem saibam que essas ideias são do espiritismo. Além do que, as ideias do espiritismo não são do espiritismo, são as ideias da doutrina cristã. Elas já estão aqui no planeta há mais de 2000 anos, não é uma novidade. A novidade é o caminho que o espiritismo nos apresenta para chegar lá, que é o caminho da racionalidade, é o caminho científico, é o caminho filosófico, é um caminho que não dá margens ao erro, como a fé cega fez conosco no passado, né? Então eu preciso buscar esse objetivo, esse motivo para eu estar vivo, porque senão a minha vida se esvazia. Se eu não sei o porquê, eu não aceito como. Se eu não sei onde eu quero chegar, para que me movimentar? Se eu não tenho objetivo, lutar pelo quê? E nós necessitamos de uma orientação, de um sentido. E esse é o sentido da vida. É isso que está sendo inescrupulosamente roubado das novas gerações. E que a espiritualidade, a própria ciência, estudando a espiritualidade e mostrando, isso hoje já é bastante evidente nos trabalhos científicos, que a espiritualidade diminui a depressão, a espiritualidade aumenta o tempo de vida, diminui o número de doenças. A espiritualidade faz com que as pessoas sejam mais felizes, vivam melhor. Quando adoecem, elas se recuperam mais rápido. Por quê? Porque elas têm objetivo, elas têm sentido, elas têm propósito. E se elas têm propósito, elas topam o sacrifício. Porque elas sabem que depois vai ter alguma coisa boa. Que o sacrifício de hoje é a construção de um futuro feliz. E isso é algo que nós precisamos divulgar para as pessoas, principalmente para os jovens.
Os jovens que estão nascendo numa sociedade que materialmente acolhe, mas espiritualmente rejeita. Uma sociedade que ainda é sectária, que ainda nos divide por grupos, por categorias, por gêneros, né? Eu posso até estar errado, mas muitas vezes a mesma revolta que eu sentia quando eu via um preconceito contra um homossexual, contra um negro, hoje eu sinto quando eu vejo o preconceito ao contrário, né? O homossexual sendo preconceituoso com o heterossexual. É um movimento pendular, né? As pessoas saem de um extremo para ir para o outro. Isso me entristece, porque as pessoas não entenderam que nós somos os mesmos. As nossas cascas mudam, mas a nossa essência é idêntica, que não há nenhuma diferença entre nós. Isso eu estou falando literalmente, não é representativamente, né? Quantas vezes nós já fomos hétero, homo, bi, pretos, brancos, amarelos, vermelhos? Quantas vezes nas nossas vidas? O nosso currículo, olhando para trás, já passou por muita coisa. E olha, gente, eu sempre brinco, mas é verdade. A versão 2020, a sua versão 2020 é a melhor desde que você foi criado como espírito. Porque a gente evolui, ninguém anda para trás. E se hoje você é o que você é, daqui para trás só piorou, não é? Por isso que eu nunca quis saber muito do meu passado, nas minhas encarnações anteriores. E quando soube, só pude constatar de que era melhor não ter sabido, não é? Porque esse processo de aquisição de conhecimento, percepção do mundo, de evolução, isso é inexorável para todos os seres que existem. E as nossas vidas, elas são momentos em que esse aprendizado é acelerado, potencializado. E ele traz um preço. O preço é o desconforto. Então, quando você tem uma pessoa que não consegue enxergar o transcendente, ela não consegue ver o que vem além, e quando dizem para ela que a morte é o fim, e que depois da morte é o nada, né? O que é que sobra para essa pessoa quando ela tem que se sacrificar por alguma coisa na vida dela? O que é que sobra para essa pessoa quando ela é rejeitada, quando ela não consegue atingir algum objetivo que ela planejou, quando ela se vê menor que outras pessoas, quando ela se vê com menos possibilidades que outras pessoas, sejam possibilidades, habilidades, sejam possibilidades materiais? O que é que sobra para essa pessoa? Não sobra nada. Então, esse é o sentido da vida, e é isso que nós precisamos incutir para as pessoas. E o último ponto que eu queria colocar sobre essa questão do prazer de viver, né? Então, a gente já falou aqui das dificuldades, né? Eu falei aqui das vicissitudes que a vida traz e de como, se você tem um objetivo, você consegue aguentar o como, se você tiver o porquê. Mas será que é só isso? A vida é só dificuldade? Não é, não é. O problema é que muitas vezes nós não focamos a nossa atenção nas coisas que realmente valem a pena serem focadas. Principalmente hoje, em que nós estamos com os nossos olhos na telinha preta. A gente vê a vida através de uma tela de poucos centímetros. Enquanto você tem um cinemascope 4D acontecendo ao seu redor, você se restringe voluntariamente a ver o mundo através de um objeto tão miserável, tão pequeno, tão raso como esse aqui, né? E aí, eu comecei a me dar conta de que a gente eleva muito as nossas expectativas. O que é uma expectativa? É alguma coisa que você espera que aconteça. Não é alguma coisa que você luta para que aconteça. Essa é a diferença entre meta e expectativa.
A expectativa é expectar, olhar. Eu sento e espero. Porque não depende de mim ou porque eu não faço nada para que aquilo aconteça. Então, a expectativa é um caminho mais curto e certo para a frustração. Agora, a meta, né, o objetivo é quando você trabalha para que aquilo aconteça, você faz alguma coisa, despende energia, pensa, faz uma estratégia, busca, aí sim, você nunca vai se frustrar, porque mesmo que você não conquiste o objetivo final que você idealizou inicialmente, que estava lá no seu plano de trabalho, de luta, com certeza você vai caminhar muitos degraus. Agora, quando a gente gera essa expectativa, o que, que acontece? Você cria uma ilusão de que a sua vida tem que ser de um determinado jeito, você cria uma ilusão de que as pessoas têm que ser alguma coisa que você imaginou que elas deveriam ser, sem respeitar o que elas realmente são. Isso acontece muito nas nossas relações pessoais, marido, mulher, pai, filho, mãe, filho, mãe, filha, e assim por diante. A gente projeta no outro as nossas ilusões, as nossas expectativas, e fica esperando que o outro, fica expectando que o outro atenda os nossos desejos em cima deles, e isso também é sempre frustrante. Ou então, a gente fica olhando, como disse Rossandro uma vez, eu nunca vi ninguém triste, pobre ou frustrado no Facebook. Tá todo mundo sempre feliz, todo mundo sempre muito com tudo dando certo na vida dele. E aí o menos avisado pega aquilo e fala: só eu que sou infeliz? Só a minha vida que dá coisa errada? Dos outros está sempre tudo tão bem? Não é? Porque você não está vendo a vida real. E aí o que acontece? Quando você vai olhar, se é que você olha, as coisas boas estão passando do seu lado e você não está vendo. E quando você olha, se é que você olha, você vê tudo em preto e branco. Você não consegue ver a cor das coisas, você não consegue ver os detalhes, você não consegue sentir os cheiros, você não consegue sentir os gostos. E estudando sobre a fisiologia do prazer, né, os nossos centros neurológicos do prazer, isso ficou mais claro para mim. Porque a gente tem dois tipos de prazer: o prazer apetitivo e o consumptivo. O prazer apetitivo é um prazer dopaminérgico. Ele é ligado a uma substância, a dopamina, que é excitatória. Então, eu vou dar o exemplo assim de você pensar, tô com fome. Tô com fome, mas eu quero comer um prato específico, eu quero comer uma pizza. Aí eu começo a imaginar a pizza e o meu cérebro vai produzindo dopamina. E eu fico naquela ansiedade mesmo, porque o prazer apetitivo, o dopaminérgico, ele é ansiogênico. Ele gera uma expectativa. Não, eu vou comer a pizza, eu vou comer a pizza. E aí você fica naquela coisa e o seu cérebro se inundando de dopamina. Aí você vai na pizzaria, você pede a pizza e ela vem, você põe no prato e você vai comer a pizza. Como é que você vai comer essa pizza? Você já vai comer a pizza pensando na sobremesa? Você vai comer a pizza pensando que você tem que dormir, porque amanhã você tem que trabalhar? Você vai comer a pizza pensando em quanto você vai pagar pela pizza? O que vai acontecer? Nada. A dopamina vai baixar, vai ficar um vazio enorme. E você não vai sentir o prazer que acalma, que é o prazer consumptivo. Agora, se você senta, você pede a pizza, escolhe, o garçom traz, você olha a pizza fumegando, você sente o cheiro antes, você põe a pizza no prato, você comenta como ela está bonita, você corta um pedaço, você põe o primeiro pedaço na boca, você degusta, você engole devagarzinho, você sente o prazer de estar comendo. Aí o seu cérebro deixa de produzir a dopamina, começa a produzir endorfinas, serotonina, ocitocina, que são outros neurotransmissores que vão te trazer o prazer consumptivo, que, ao contrário do dopaminérgico, que é ansiogênico, ele é um calmante, ele é ansiolítico.
Ele te deixa mais feliz, tranquilo. E quando você termina de comer o primeiro pedaço, você não precisa comer a pizza inteira, não. Você terminou o primeiro pedaço, você fala, nossa, que delícia que estava essa pizza. Eu não sei se está dando para vocês entenderem onde eu quero chegar. Tem gente que fica só na dopamina. Ele nunca atinge a serotonina. Porque ele quer o que ele não tem. E quando ele conquista, já não serve mais. Quando ele conquista o que ele não tinha e agora ele tem, não serve mais. E as pessoas fazem isso normalmente para as coisas materiais, mas tem gente que faz isso também para as coisas emocionais. Quer porque quer namorar aquela menina, porque todo mundo quer namorar a menina, porque é a menina mais bonita da escola. O dia que ele conquista a menina, ele descobre que ele não acha ela tão legal, ele não queria estar namorando com ela. Ou seja, ele nunca consome, ele nunca resolve, ele nunca realiza o prazer. E aí ele vai ser um ansioso. E a vida dele vai ser um buraco vazio. E ele vai ver tudo preto e branco, não vai ver cor em nada. Então, a minha proposta, e eu procuro fazer isso quando eu estou mais ansioso, mais triste, mais chateado, e a gente está vivendo um momento agora que parece ter um rolo compressor passando em cima da gente. A gente está conversando aqui antes de entrar, que esse ano, nós estamos na fila para entrar no ano 2020, e nós não entramos ainda e o ano está acabando, né? E a gente ainda não entrou no 2020. Talvez não tenha 2020 para entrar. Não é como se a proposta é que 2021 não seja 2021, seja 2022 a revanche, porque 2020 não existiu. E aí estamos nós aqui, né, nesse panelão de ansiedade e vivendo um monte de restrições e dificuldades que estão deixando a gente triste, a gente ansioso, a gente deprimido. E eu tenho feito um exercício que tem sido muito útil para mim. Não é? Eu descobri recentemente que o IP é a árvore oficial do Brasil. Eu sempre achei que era o pau-brasil, não, é o IP. E Campo Grande é uma cidade que é cheia de IPs. E tem o IP amarelo, tem o IP rosa, tem o IP roxo, tem o IP branco. E eles vão florindo em tempos diferentes. Nós estamos entrando na primavera. E outro dia eu saí de manhã atrasado para ir trabalhar e eu entrei no carro, já estava indo sem pensar muito, pensando que eu estava atrasado. Aí, a hora que eu entrei na Avenida Afonso Pena, tinha um IP amarelo na minha frente, esplendoroso, lotado de flores amarelas, lindas de morrer. E eu tive que parar o meu carro, fazer uma foto, agradecer, porque eu estava ali naquele momento vendo aquela árvore maravilhosa ali na minha frente. Né? Se eu descesse do carro, porque eu abaixei o vidro e eu senti uma brisa entrando, e aquela brisa me acariciou o rosto, eu falei, nossa, que brisa gostosa. Essa cor que a vida te dá, e que você relega, você não percebe, você menospreza, porque você está olhando para a tua expectativa, você está olhando para a ilusão, você não está vivendo a vida. Como você não está comendo a pizza que você queria comer, você está engolindo. Né? Como você não está curtindo o momento, você espera tanto o final de semana, e a hora que vem o final de semana você não sabe nem o que fazer. Vai dar uma volta, vai olhar o céu azul. Que tal você ver como é que está a lua hoje? Que tal você ver as estrelas? Que tal você prestar atenção nos cachorrinhos que estão passando? Ou se você tiver algum na sua casa, que ele vem quando você chega te fazer festinha, dizer, oi, tô aqui, gosto de você. Gente, esses prazeres, eles são prazeres que produzem serotonina, eles produzem endorfina, eles são consumptivos, eles nos deixam em paz, eles nos trazem harmonia, serenidade. É isso. A gente tem que ir atrás disso. Isso está ao nosso redor. Não está dentro do celular, não está no computador. Está ao seu redor, está dentro da sua casa. Está no seu trabalho, está no caminho para o seu trabalho. Gente, quando a gente começar a degustar esses detalhes que a vida nos dá, um dia
é recheado de tantos prazeres que não tem como você chegar no final do dia sem estar feliz, sem achar que valeu a pena viver aquele dia, sem achar que você é um afortunado de estar encarnado aqui, neste planeta, neste país, neste tempo. Veja, nós somos brasileiros, espíritas, somos privilegiados. Tinha uma galera querendo encarnar na condição que a gente está. E agora que a gente está aqui, a gente acha que não é nada disso, que não é tão importante. Então, a minha proposta para que a gente deguste a nossa vida como encarnados, para que a gente deguste os detalhes deste planeta lindo que foi preparado com tanto amor pelo nosso Mestre Jesus, de tantas oportunidades que nós tivemos de estar aqui, mas que essa com certeza é a melhor de todas, porque o planeta nunca teve tão bem, já teve muito pior. Nós não somos nenhuma maravilha, mas nós estamos em transição e já fomos muito pior. Nós, como espíritos, nunca fomos tão bons como nós somos agora. E por que não degustar isso? Por que não aproveitar isso? Não é? Isso só depende de nós. Ninguém precisa de uma requisição para olhar uma flor. Ninguém precisa de um memorando para sentir o vento na face. Ninguém precisa de nada para olhar a beleza que todos os dias o mundo derrama sobre os nossos olhos, sobre o nosso nariz, sobre a nossa boca, sobre os nossos ouvidos e assim por diante. Se você ainda não percebeu, perceba. Vale a pena viver. Vale a pena estar dentro dessa experiência. E se não está valendo, se você acha que não está valendo, reajuste os seus parâmetros. Desliga o celular. Para de assistir televisão. E vai viver a vida. Vai viver a experiência de estar vivo, encarnado. Vai buscar objetivos reais. Larga a mão de ficar correndo atrás de dinheiro e de objetos. Corra atrás de objetivos, conquistas reais. E você vai ver como, de repente, aquele mundo preto e branco fica colorido, fica bonito e atrativo. Eu espero que essa reflexão tenha sido útil, que, de alguma maneira, eu tenha trazido algo, uma ferramenta útil para que vocês possam reavaliar o momento que nós estamos vivendo e os objetivos para o nosso futuro. Agradeço muito a atenção de vocês e estou à disposição.